Apresentar é mais do que jogar informações no slide. Eu não me canso de falar isso e você sempre vai me ouvir falando. Saca só a diferença entre a forma com que a maioria faz e a forma que encanta, que gera impacto. Da forma com que todo mundo faz. Reclama que não tem tempo para fazer o slide melhor, baixa qualquer template da internet, começa a apresentação com o slide o que é XXX, o famoso slide dicionário, segue normas BNT na apresentação, informações técnicas do início ao fim e, por consequência, não passa a mensagem de forma clara e faz a audiência dormir e ainda a culpa por isso. Da forma que encanta, cria apresentações mais rápido, organizada e focada na audiência, adquire criatividade infinita para criar um design específico para a apresentação, leva argumentos interessantes para iniciar um assunto complexo, não se apega à BNT, criando uma apresentação fluida e atrativa, entende e sabe aplicar narrativa que facilita o entendimento do assunto técnico. E, por conclusão, passa a mensagem de forma clara, didática e se destaca pela forma de apresentar. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Márcio e aqui no canal rola assuntos sobre apresentações, bancas e educação. Se esses assuntos te interessam, não deixe de se inscrever no canal. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em ter destaque no que vai apresentar. Causar impacto vai mudar a visão do profissional que você é e pode te dar mais oportunidades como subir num cargo, ser convidado a palestrar, fazer uma venda, ser bastante elogiado por uma banca, melhorar a sua didática e até mesmo garantir a sua vaga num concurso ou até mesmo um emprego. Então, quando eu falo de apresentações que causam impacto, eu estou falando para você que utiliza apresentações no seu dia a dia. Seja um professor que dá aula com slides, seja você aluno que vai apresentar um seminário, TCC, qualificação, defesa de mestrado, de doutorado, que vai enfrentar uma prova didática, ou até mesmo para você que é palestrante, usa slides em reuniões, para vendas, enfim. Não importa o tipo de apresentação, o que importa é você entender que para causar impacto, você precisa de duas coisas. Tempo, porque criar uma apresentação com um propósito é muito mais demorado do que você simplesmente jogar as informações de qualquer jeito no slide, e retirar as amarras que te colocaram quando o assunto é criar apresentação. Quando eu me refiro às amarras, eu estou falando de três coisas. Primeira, normas ABNT são para os textos. Esqueça essas normas quando o assunto é slide. Segundo, a sua preferência por slide preto e branco, na verdade, é medo por julgamento. As cores são suas amigas e ajudam a trazer conexão com o tema que vai ser abordado. E três, mesmo quando você tem limitações, como uma obrigação de usar um template, ainda assim é possível criar algo impactante. E uma prova disso foi a apresentação da Carolina, uma aluna minha, em um congresso em que ela optou por usar o template do evento e ainda assim ganhou o certificado de menção honrosa. Se você se desamarrar, você já vai estar dando aí o seu primeiro grande passo para uma apresentação de impacto. Em seguida, você precisa usar a técnica AMOR. Começamos com A de apresentador. É importante você levar em consideração aspectos próprios e pensar no que fará a sua apresentação ter a sua cara. Você precisa se sentir bem com o que vai apresentar. Parece bobeira, mas faz total diferença. Uma vez eu fui contratado para criar os slides de um curso. E aí a mulher, dona do curso, falou assim comigo: olha, eu vi suas apresentações e notei que elas são assim, meio pálidas, com tons mais pastéis. E eu sou exatamente o oposto. Eu sou vibrante, eu gosto de cores fortes e gostaria que isso pudesse ser levado em consideração. Isso me fez pensar na importância dessa questão da pessoalidade do apresentador. Se eu levasse em consideração apenas aspectos de design, eu realmente usaria cores menos vibrantes, porque elas podem cansar as vistas de quem está assistindo. Mas eu precisava adaptar ao gosto da minha cliente. Então, para poder resolver esse dilema, eu escolhi uma cor neutra de fundo, um tom levemente cinza, quase o branco, e os textos e formas com cores vibrantes que ela tanto queria. Resultado, ela não perdeu o entusiasmo dela pelo que ela ia apresentar, ao mesmo tempo que levou em consideração os aspectos do outro significado que esse A tem, a audiência. Do mesmo modo que você tem um papel fundamental como apresentador, a sua audiência tem um papel gigante, que é te dar audiência, parar e prestar atenção no que você está falando. Então, nada mais justo do que você preparar algo voltado para aquele público.
E aqui mora o problema das apresentações com os slides xerox, aquele slide preto e branco que todo mundo que olhar vai pensar: ah, aqui estou eu perdendo meu tempo mais uma vez com uma apresentação chata. Então, o nosso A do amor aqui significa tanto a audiência quanto o próprio apresentador. Mas a gente já ficou aqui muito tempo no A, vamos dar sequência para o MO. O MO significa mapa oral. É basicamente a criação de um mapa mental do que você pretende oralizar na sua apresentação. Você vai pegar o tema da sua apresentação e colocar no centro de um papel ou documento que você for criar esse mapa mental. A partir dele, você vai criando ramificações dos temas relacionados a ele. Mas atenção, essa parte é um exercício para que você consiga visualizar todo o conteúdo que pode ser empregado. Não se preocupe com excessos neste momento e não inclua apenas aspectos técnicos. Adicione reportagens, atividades, vídeos, tudo o que fizer sentido com o seu tema. Ao chegar no R, a gente vai lapidar esse mapa oral. O R é o roteiro e ele precisa ser impactante. Então, se você fez um bom mapa oral, você terá um arsenal de informações para poder filtrar agora. Avalie o tempo que você terá para apresentar e elimine o que for menos pertinente para aquela sua audiência. Em seguida, enumere as ramificações e comece a escrever o seu roteiro. O ideal aqui é você escrever da forma como você provavelmente falaria na apresentação. O objetivo aqui não é criar um robô, mas sim saber como vai falar para servir de estrutura para a etapa que você vai, de fato, para o PowerPoint criar os seus slides. Sério, fica muito mais fácil na hora de criar. Não vai adiantar todo o esforço até aqui para você começar a sua apresentação com um slide do dicionário, com aquele título clichê, o que é XXX. Você precisa criar um roteiro que tenha um início, um meio e um fim, com características de uma série da Netflix. Eu não vou me estender nessa parte, porque já tem um vídeo aqui que eu falo nisso, mas se você seguir o que eu falei até aqui, você vai ter um conteúdo impactante. Agora, com tudo estruturado, a gente precisa aplicar a técnica Lavoisier da criação. Você provavelmente já ouviu aquela famosa frase que alguns dizem ser de Lavoisier lá nas suas aulas de química do ensino médio. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Na nossa técnica aqui, eu faço a readaptação dessa frase com foco em criatividade. Na criatividade, nada se perde, nada se cria. Tudo se copia. Aqui a gente vai atrás de algo de design que possa servir de inspiração. Pode ser slides, capas de revistas, de filmes, de séries, outdoor e até mesmo posts do Instagram. Incluindo o meu próprio Instagram, você pode achar diversas fontes de inspiração. O nosso tio Google também não fica para trás. No Google Imagens você pode pesquisar sobre qualquer um dos exemplos que eu falei aqui que vão te inspirar. O Canva também pode te trazer boas ideias. Nisso, ele é muito bom. Achando a sua inspiração, você precisa estudá-la. Pare e analise. Quais estilos de fontes foram utilizadas, quais cores, quais formas geométricas, como estão as imagens. Esse estudo vai te ajudar a aplicar algo parecido dentro da sua realidade para o seu tema e audiência. Aqui você vai dar um importante passo para atingir a sua criatividade infinita. Ufa! Tudo pronto. Agora vamos para o PPT criar os slides. Você já se conhece, eu espero, conhece a sua audiência, fez um roteiro com base no seu mapa oral, já buscou e estudou as suas inspirações. Pense e defina os 8 principais elementos do PowerPoint. Primeiro, quais cores vou utilizar? Busque uma paleta de cores, dê preferência por 4, no máximo 5 cores, e evite usar todas elas no mesmo slide. Segundo, quais fontes vou utilizar? Busque combinar pelo menos 2 fontes para sua apresentação. Em raros casos, eu utilizo até uma terceira. Terceiro, imagens. Como vou utilizá-las? Quais vou utilizar? Busque suas imagens em sites de bancos de imagens gratuitos, porque lá, além de você não ter problemas com direitos autorais, você vai ter imagens com uma boa qualidade. Quarto, ícones. Como vou utilizá-los? Quais vou utilizá-los? Busque por ícones que façam sentido com um tema, mas nem pense em usar aqueles bonequinhos brancos sem vida.
vai fazer um slide de sketch. De preferência, use ícones flat ou até os 3D, mas mantenha um padrão do que você escolher. E o próprio PowerPoint tem vários ícones, inclusive, se você estiver usando a versão 2019 ou superior. Quinto, textos. Como vou usá-los? Prefira trocar textos grandes por frases curtas e objetivas, palavras-chave ou até mesmo ícones ou imagens. Essas 4 formas precisam ser mais do que suficiente para que você consiga lembrar o que você precisa falar. Sexto, forma geométrica. Quais fazem sentido na minha apresentação? As formas geométricas são bastante versáteis nas apresentações, podendo ser usadas como suporte para textos, destaques e até enfeites e identidade visual da sua apresentação. Sétimo, gráficos e tabelas. Como vou apresentá-los? Evite os famosos slides da preguiça, que é apenas tirar um print e jogar o dado no slide. Utilize algum objeto para poder colocar esses dados. Pode ser um papel, um telefone, um tablet, uma TV, um computador. Alguns gráficos e tabelas vale a pena serem refeitos para se encaixar no design do seu slide. E muitas tabelas ainda vale a pena serem destabeladas. Uma tabela tem um peso cognitivo tão alto quanto um textão. E oitavo, as listas. Como vou apresentá-las? Slides de listas são ótimos porque eles sumarizam bem a ideia, mas nada de usar aqueles marcadores tradicionais, os famosos bullet points. Troque-os por ícones, imagens e ou formas geométricas e os coloque de tamanho grande. Testa aí e comenta aqui para mim a diferença que dá. Se você der a devida atenção para esses 8 elementos do PowerPoint, você já vai ter o seu design memorável. Mas ainda assim, tem alguns cuidados a serem tomados. Você precisa se atentar a alguns vícios que tornam as apresentações padronizadas demais, que colabora com a perda da atenção da galera. Por isso é importante quebrar o padrão. Nada de pôr 2 títulos no slide. Pare com aquela mania tosca de pôr introdução em todos os slides da introdução. Além disso, altere a posição dos títulos de vez em quando ou deixe-os de forma alternada. Um slide na direita, no outro slide deixe na esquerda. Use animações e transições também para evitar mudanças bruscas de informação e controlar o que a audiência vê. O foco deve ser em sua fala. Não deixe tudo jogado no slide que a galera vai tender a ler. Ler e ouvir ao mesmo tempo vai colaborar para dar muito ruim. As cores também podem ser bem usadas para quebrar o padrão. Para cada tópico da sua apresentação, use uma cor da sua paleta de fundo. Na introdução, use a cor 1, nos objetivos a cor 2, nos resultados a cor 3 e assim vai. A gente anseia por um padrão e quando ele é quebrado, isso buga o nosso cérebro e a gente volta a prestar atenção. E por fim, um bom slide de quebra de padrão é quando você cria um único slide fodolento, aquele slide de cair o queixo, a pessoa não acreditar que foi feito pelo PowerPoint. Ter um desses exige um pouco de técnica, um pouquinho mais de tempo, mas o resultado vai surpreender. A ideia aqui é criar um slide muito foda a ver com o tema que está sendo trabalhado. Você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo do tema da sua apresentação, que eu vou responder com uma possível ideia para criar um slide cai-queixo no seu caso. Se você seguir tudo o que eu falei até aqui, você terá uma apresentação impactante. E como você pode ver, vai te dar trabalho, mas é um trabalho que tem a sua recompensa, pois seu trabalho vai ser visto com outros olhos. E por consequência, podendo gerar certificados de destaque, convite para palestra, melhorar as suas vendas, encantar a banca, dar uma boa nota numa prova didática. E o segredo aqui é começar. Quanto antes você começa a treinar a sua criação de apresentações impactantes, mais rápido você passa a fazer. Assim como qualquer outra coisa que a gente não sabia, logo de cara a gente acaba fazendo aí num piscar de olhos depois de ter uma prática. Recapitulando, você precisa tirar as amarras, aplicar o amor, o próprio inclusive, depois a audiência, o mapa oral e o roteiro para ter o seu conteúdo impactante. Com isso, você vai para a técnica Lavoisier da criação para ativar a sua criatividade infinita e segue para a criação de slide em si, focando nos 8 elementos do PowerPoint, quebrando o padrão e criando um slide único de cair o queixo. Isso te renderá um design memorável.
E é exatamente isso aqui que eu acabei de te ensinar de graça que eu ensino para os meus alunos. Eles têm acesso ao curso base, que ensina tudo isso que eu falei aqui, além de terem aulas ao vivo para aprimorar e tirar dúvidas, e um grupo no WhatsApp. Eles também têm acesso a vários templates plus, que são os meus templates profissionais, que além de servir de inspiração, também já podem ser usados ali como quiser para criar as próprias apresentações. E se você por um acaso se interessou e quer fazer parte, clique no link que está na descrição e junte-se a nós. Você será muito bem-vindo. Se você acha que ainda não é o seu momento, tudo bem. Curte o vídeo aqui para dar aquele apoio e mais pessoas poderem entender como criar uma apresentação impactante. E como complemento a esse vídeo, eu sugiro outros 3. Um que eu vou falar sobre a BNT, outro que eu falo sobre o efeito da série Netflix e um que eu exploro mais sobre o elemento X. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Fico contente que há mais gente interessada em ter apresentações atrativas. A gente se vê semana que vem.